Por que o Dudu foi titular e por que não fez a quinta substituição, colocando outro atacante, o Thiago Borbas? Olha, rapaziada, e o árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho, nome maior que um dia de fome, não marcou, o VAR também não recomendou a revisão que o Atlético oficialmente reclamou, e a gente vai colocar para você a reclamação do Galo, aquela continha dos 8 segundos, o ato não fez em nenhum momento, nem com Jandrei, nem com Everson. Ele pagou o ingresso para estar no estádio, ele manifestou ali a sua indignação, e engraçado que no momento eu estava fazendo a ancoragem e eu vi os jogadores correndo e eu vi o Renier apontando alguma coisa para alguém. Mas naquele momento eu achei que era o torcedor que estava falando com ele e tal, e não percebi o xingamento. Confesso que eu não percebi o xingamento na hora. Mas eu quero dar os parabéns ao Atlético aqui, porque esse tipo de atitude de um jogador profissional não pode acontecer. E o Simões foi perfeito. Pagou o ingresso, xingar ele pode. Agredir, não. Xingar, o cara pode manifestar, falar, não gostei, vai jogar, não sei o quê. Agora, o Atlético diz que vai tomar as medidas cabíveis, vamos aí acompanhar quais medidas serão essas que o Atlético vai tomar em relação ao Renier. Então, o Renier, né, simplesmente disse, vai cagar, vai se, né, falou aí pro torcedor que tava ali criticando, xingando e tudo. O Scarpa, tem gente falando, o Scarpa tava ali rindo. Gente, aí também eu não vou ficar, porque o Scarpa tava rindo ou não, né? Aí eu não vou ficar fazendo esse papel de, eu não sou psicólogo, né? Então, agora, é um absurdo o Renier xingar o torcedor. O cara é profissional, o torcedor tá no direito dele, ele não tá fazendo nada demais, o cara tá no estádio ali xingando o cara, beleza, xingou, pronto, esquece, ignora isso e segue, né? O cara é um profissional, mas não, o Renier, né, foi lá, resolveu xingar o torcedor. E aí, isso já é inacreditável, inaceitável, e obviamente que eu espero que o Atlético faça algo de forma dura com o Renier. E a arbitragem, vou te falar que não consegue acertar, ninguém consegue acertar, essa arbitragem brasileira é impressionante. Ô Romano, eu já tinha falado num Rádio Esportes aqui, depois do jogo Cruzeiro e Internacional, tá? Que o início do Sandro Meirahit, o início da era Sandro Meirahit comandando a arbitragem, era desastroso, por uma questão muito simples, tá? Está claro para mim, mas isso aí está muito claro para mim, que se está deixando de marcar faltas para se diminuir o percentual de faltas. Estão deixando de marcar as faltas, estão deixando o jogo correr, tá? Ele fala de negócio de mínima interferência, que não sei o que. Realmente, a interferência do VAR, ela tem que ser feita de forma inteligente. Ontem, a não interferência do VAR se mostrou burra. Porque o jogador do Juventude comete um pênalti no Natanael, e um pênalti claro, e o árbitro de vídeo era a Daiane, não era? Era, Daiane Muniz. Isso. A Daiane Muniz, logicamente em comunicação com o árbitro de campo, eles tentaram interpretar não sei o quê. Tomara que liberem o áudio do VAR aí, pra gente poder entender. O árbitro deve ter achado que não teve intensidade, que o toque existiu. O toque é claro. Agora, não cabe a arbitragem naquele tipo de jogada, de progressão de um jogador dentro da área, interpretar, se teve intensidade o suficiente. Não existe isso. Não tem como medir intensidade naquele tipo de jogada. Um pênalti claro, e o Everson destacou com razão, de que poderia mudar a história do jogo. Com certeza. Pênalti não é certeza de gol, mas a chance de ser é muito grande. É 50%. Muito mais. Muito mais. Não, eu tô sendo bonzinho. Até porque o Atlético batedor oficial agora é o Maicon, né? Ele tem batido muito bem, né? O próprio Everson bate bem pra caramba. Exato. Então, quer dizer, houve esse prejuízo, e um prejuízo claro, porque o primeiro gol, ok, se o Atlético tivesse vencido de 1-0, era outra situação o jogo de Caxias do Sul. Sim. Era outra situação o jogo de Caxias do Sul. E numa primeira etapa, em que o Atlético foi mais atuante do ponto de vista ofensivo, incomodou mais o Juventude, e se consegue aquele gol no pênalti sofrido pelo Natanael,
poderia ter uma história diferente a partida. Então, quer dizer, uma interferência direta da arbitragem, provocada, não se sabe por quê. Tomara que não seja por orientação da nova comissão de arbitragem. Porque se a gente for viver no Brasil uma época de que vai se deixar de marcar pênalti, que é uma das questões mais importantes do futebol, porque a grande área é a defesa do atacante. Sim. A grande área é a defesa do atacante. Ali dentro ele é intocável. Porque se ele for tocado e sofrer falta, é pênalti. O Natanael sofreu ontem e a arbitragem não marcou. E esse negócio tá ficando perigoso, porque o Simões falou sobre a questão do jogo. Nós tivemos uma cotovelada do Maurício do Palmeiras no Kaká, zagueiro do Vitória, ambos ex-Cruzeiro. O VAR não chamou. E ontem tivemos outra. Uma reclamação gigantesca do Santos. Zé Ricardo, jogador do Remo, em João Ananias, jogador do Santos. Uma cotovelada, muita reclamação. Isso foi aos 38 minutos. Num lance entre os dois. Inclusive, o analista de arbitragem da TV Globo, o PC Oliveira, foi unânime dizer, tinha que ter expulso, tinha que ter mandado ele pro chuveiro, e o negócio tá ficando perigoso na arbitragem brasileira. Tá ficando perigoso. Justamente pelo tal de, chegar no final, o índice de faltas foi baixíssimo. De pênaltis foi baixíssimo. Claro, tá deixando o sarrafo comer, ué. O Eberson Carvalho mandou aqui um superchat de R$2, dizendo, o Eberson faceira todo jogo e vocês não falam nada. Ô Eberson, nós estamos cansados de falar quando o Eberson faz. Eu falo aqui de todos os goleiros. Exatamente. O futebol brasileiro é chato. E em determinado momento, que ele estava no auge disso, né? A gente, inclusive, dizendo que era uma atitude muito perigosa, tá virando um personagem chato, toda a defesa cai. Não pode acontecer com ninguém, com goleiro nenhum. É um artifício que os goleiros se utilizam porque a arbitragem permite que isso influencie no jogo. Verdade. A partir do momento que a arbitragem deixar isso não influenciar na partida, vai diminuir. Vai diminuir. Não digo que vai acabar, mas que vai diminuir, vai. Se o árbitro chegar e der o acréscimo de todo o tempo que o goleiro ficar caído, que o goleiro levar para bater tiro de meta, vai mudar muita coisa. Porque aí quando chegar lá e subir a placa lá, der 13, 14, 15 minutos de acréscimo, vai cair na conta do goleiro. E um detalhe, né? Ontem, aquela continha dos 8 segundos, o ato não fez. Em nenhum momento. Nem com o Jandrei, nem com o Eberson. Não fez a conta dos 8 segundos, nem pensar. E eu tô cansado de dizer aqui na Itatiaia. O futebol brasileiro é chato, porque os goleiros fazem uma defesa, cai, fica um tempão. Tô falando isso aqui, há muito tempo. Isso tem que mudar. Sobre a questão envolvendo a reclamação do Atlético de um lance que aconteceu. Só lembrar aqui que o Simões falou sobre 2 tomadas de decisões erradas que o Atlético teve no segundo tempo. O Alaminda tinha o Coelho do lado esquerdo livre para tocar. Ele não quis, chutou fraco. Na sequência, o Coelho pegou a bola, tinha o Alaminda, ele não quis tocar para o Alaminda, tentou o chute também e não aconteceu. Pirracinha dos dois e aí acabou prejudicando o Atlético. Mas aos 34 minutos do primeiro tempo, o Natanael recebeu um lançamento, entrou na área e tomou aquele famoso, olha rapaziada. E o árbitro Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, nome maior que um dia de fome, não marcou, o VAR também não recomendou a revisão que o Atlético oficialmente reclamou e a gente vai colocar para você a reclamação do Galo. Bom, tá aí a nota oficial do Atlético, tá aqui, Primeiro vamos lá. O Atlético manifesta indignação com a arbitragem do jogo contra o Juventude pela Copa do Brasil, em especial pelo pênalti claro sofrido pelo atleta Natanael, que foi ignorado no campo de jogo e sequer foi verificado no VAR. O clube adotará as providências cabíveis junto à CBF, Comissão de Arbitragem, solicitando esclarecimentos sobre os critérios adotados e cobrando medidas para evitar que situações como essa se repitam, preservando a credibilidade da competição. Reforçaremos o pedido para uma arbitragem isenta e segura no jogo de volta em Caxias. Aqui, na minha opinião, o lance é discutível. Para mim não foi pênalti, para mim o Natanael cavou aquele lance, tá? Mas tem ali, parece ter um toque, não é discutível, eu não acho que é aquele pênalti claríssimo e tudo. Não, para mim é um lance
discutível sim, tá? E o juiz é fraco, é um árbitro fraquíssimo, deixando de marcar faltas ali pro Atlético e tudo, mas não é por isso que a gente não ganhou do Juventude, né? É o Juventude da segunda divisão. Aí o ponto, aqui vem o Renier, 2. Em relação ao episódio envolvendo o atleta Renier, o clube informa que o jogador foi advertido e que providências internas serão adotadas em razão do xingamento dirigido a um torcedor. O torcedor é o maior patrimônio do clube, tem o direito de se manifestar, manifestar sua opinião, desde que de forma pacífica. Clube Atlético Mineiro. Parece que já estava assim, né? Desde que de forma pacífica. Eu não sei se estava pacífico, não. Mas assim, é muito pouco, né? Vamos aguardar, né, para que nos próximos dias a gente tente entender junto ao Atlético o que de fato foi feito com relação ao Renier. Mas isso aí me parece muito pouco, né? Ou não. Para você que tá aí, acha que essa nota, o que o Atlético soltou com relação ao Renier ter mandado o torcedor se lascar, né? Para não falar a palavra, você acha que isso é o suficiente? Para mim, é tão inacreditável quanto o que o Renier fez. Mas enfim, quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários a sua opinião, tá bom? O Barba, ele ontem na coletiva explicou, né, o centroavante contratado. Dá uma olhada no que ele disse, me fala se te convenceu. Vamos lá. Porque Dudu já jogou nesse espaço. Tem mais de 100, quase 200 partidas nesse espaço. Então, ele sabe como jogar, mas não pudimos encontrarlo quase nunca para que a individualidade dele possa estar melhor posicionado para fazer o um contra um que ele tem. E depois Cuello se machucou a semana passada, não podia ter todos os minutos e tínhamos que decidir se era melhor de início e sair no intervalo ou que entre no segundo tempo. Optamos porque Dudu fez uma boa intertemporada, então tem que ter a possibilidade porque ele é Dudu. Mas temos que continuar mostrando, digamos, quem somos também. Todo o tempo, todos os treinos, todas as partidas. E eu sentia que por um atacante mais, quando não tínhamos o controle da bola e as situações não eram favoráveis, se eu escolhia um atacante mais, íamos a deixar muitos mais espaços que deixamos no segundo tempo e íamos a sofrer muito mais. Se tínhamos a posse de bola e jogamos todo o tempo perto da área deles, e sim, ia por um atacante demais, mas não aconteceu isso, então sentia que ia prejudicar digamos, o time. Bom, vamos lá. Primeiro que abriu espaço, né? O Juventude teve muito espaço por conta de um erro de substituição do Barba. Ele tirou o Maicon e o Dudu, que deveria ter saído, não deveria nem ter sido escalado como titular, e colocou 2 atacantes. Aí o Vitor Hugo foi fazer segundo volante. Então, assim, ele abriu o time com escolhas erradas. Agora, com relação ao Thiago Bobas não ter entrado, né? Outro atacante, como ele disse, por que não trocar o Cassierra por ele? O Cassierra nem estava fazendo uma boa partida. Então, assim, tudo bem que a gente via que a bola também mal chegava para o centroavante, né? Muitos cruzamentos errados. Né? Parecia que o pessoal achava que o alvo era o goleiro do Juventude, que você tinha que cruzar nas mãos do goleiro do Juventude, né? Mas ainda assim, ele poderia ter colocado o Thiago Bobas, um centroavante de área, ali nos minutos finais, 40 do segundo tempo, né? E falado com os jogadores, ó, bora chuveirar na área, bora jogar bola na área pro Thiago Bobas. Vamos tentar achar ele na área para ele fazer o gol. Nosso centroavante, o cara é o homem do gol do Atlético, que foi contratado. Então, eu realmente não me convenceu. E a escolha do Dudu, pra mim, o bizarro disso tudo é que o Barba parece que encontrou uma forma do Atlético jogar e conseguir jogar bem, né? Vencemos o Palmeiras jogando bem lá na casa deles. Por que de repente muda tudo? Ninguém pediu essa mudança. Tá? Todo mundo já acostumou com os 3 zagueiros, vamos dizer assim, o Natanael fazendo essa função. Poderia ter mantido o Preciado na ala direita, o Lodge na ala esquerda. Aí beleza, Tomás Pérez, Maicon,
né? Vitor Hugo, Bernard e Cassierra, pronto. Pronto, não, vamos mudar. Ah, tá jogando em casa contra o Juventude, tudo. E aí, adiantou? O time jogou bem? Fomos melhores que o Juventude? Não fomos. Foi um jogo muito igual contra um time da Série B, em casa. Então, eu não vi necessidade nenhuma de uma mudança, ainda mais se a mudança é a entrada do Dudu. Que começou até bem, depois ficou completamente apagado, né? Então, acho que o Barba foi muito mal, tentou explicar e pra mim não me convenceu nem um pouco. Fala, massa, finalizando o vídeo aqui da tarde de hoje, muito obrigado para quem acompanha o vídeo até aqui, espero que vocês tenham curtido as notícias. Peço que vocês deixem o like e o comentário, tá? Antes de sair do vídeo, ajuda demais o canal. E para quem tá chegando, aquele convite sempre, né? Para estar se inscrevendo quem não se inscreveu, ative o seu sininho para não perder nada e deixar o like para dar aquele apoio. Fiquem à vontade para estar compartilhando o vídeo com os amigos. E lembrando que a opinião de vocês é muito importante aqui pra gente no canal, então deixa aí o seu comentário, tá? Sobre Reinier, sobre Scarpa, sobre arbitragem. Foi ou não foi pênalti? O Beto Guerra fala que acha que não foi pênalti, mas os analistas da Itatiaia falam que foi pênalti. Inclusive tem uma nota aí, né, oficial do Atlético Mineiro contestando aí a atuação do árbitro. Então deixa aí no comentário o que vocês acham em relação a isso. É muito importante a participação de vocês, pra gente ajuda demais o canal a crescer também, tá? O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e alcança mais torcedores do Atlético e assim aumenta mais inscritos aqui no canal e isso ajuda demais a gente, tá? Muito obrigado pela preferência, massa, mais uma vez, tamo junto, espero ter vocês aqui amanhã mais uma vez com a gente e sempre estaremos buscando melhorar cada vez mais esse canal aqui pra vocês. Um forte abraço, ficaremos atentos, qualquer novidade a gente volta aqui pra estar atualizando o canal pra vocês. Forte abraço, massa, valeu!